Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro Trabalho Legal inédito de 2019. O programa tem muitas novidades. Entre elas, a estreia do quadro MPT na Rede, um espaço onde você pergunta de onde estiver e o Ministério Público do Trabalho responde. Veja o que preparamos para você. Os detalhes do termo de cooperação técnica que oficializa parcerias para a fiscalização de plataformas de petróleo e gás no Brasil. A atuação do MPT para garantir a contratação de 50 novos jovens aprendizes com um banco de Brasília. O lançamento do projeto Igualando Oportunidades, Trabalho e Cidadania. E neste programa você também vai ver trabalho escravo, os relatos de quem foi resgatado com a ajuda do MPT e os desafios no enfrentamento ao problema. Pessoas trans e os obstáculos no mercado de trabalho. E novos subprocuradores gerais e procuradores chegam ao Ministério Público do Trabalho e vão reforçar a atuação da instituição. $20 mil trabalhadores. Esse é o número de profissionais que atuam no setor de petróleo e gás em todo o país, exercendo muitas vezes funções de risco. Para aprimorar e garantir um meio ambiente de trabalho saudável, o MPT oficializou parcerias de fiscalização no setor. Além do MPT, as agências nacionais de vigilância sanitária e de petróleo, a Marinha do Brasil e o IBAMA, dentre outros setores do governo federal, vão intensificar as fiscalizações para avaliar as condições de trabalho nas plataformas de petróleo. Segundo a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Júnia Bonfante, a assinatura do documento, que ocorreu em dezembro e deve impactar 2019, oficializa os trabalhos do projeto Ouro Negro. Desde 2011, a iniciativa vistoria as condições e os riscos de trabalho nas plataformas de petróleo e gás do país. O que a gente tem de maior risco registrado é a questão do vazamento de gás. Então, a gente se preocupa muitíssimo em evitar que haja um vazamento de gás, porque um vazamento de gás é uma explosão, né? Então, o tempo todo a gente verifica se os sistemas de controle de vazamento de gás estão eficazes. O trabalho conjunto das instituições alcança mais de 20 mil trabalhadores. Segundo, então, chefe da Secretaria de Inspeção do Trabalho do extinto Ministério do Trabalho, Cláudio Sequim, foram realizadas mais de 50 operações para vistoriar essa atividade. Que é considerado uma área bem restrita de confinamento, onde o trabalhador passa muito tempo no seu ambiente de trabalho. Isso pode causar um estresse muito grande se a condição de trabalho não estiver observada dentro da plataforma. O assessor da Agência Nacional de Petróleo, Antônio Henrique Vaz Santos, ressaltou a importância do trabalho multidisciplinar e a assinatura do acordo, principalmente pela tendência atual do aumento da produção no setor. Teremos muita produção, crescendo exponencialmente, e os órgãos envolvidos de uma forma institucional, de uma forma integrada, vai ser muito importante para o país, para a sociedade e para esse setor em particular, que representa um percentual altíssimo do nosso PIB. A indústria do petróleo e o trabalho em plataforma é um trabalho num ambiente muito inóspito, isolado, no meio do mar. Então, é importante que haja um olhar comum das instituições e dos órgãos que têm atribuição para inspecionar. Novos jovens aprendizes ganham espaço no mercado de trabalho após termo de ajustamento de conduta firmado entre o Banco de Brasília e o MPT. Esses dois jovens contratados pela instituição financeira exemplificam a situação. O quadro de vulnerabilidade que promete mudar agora com o acordo mediado pelo MPT. Eles estão dentro das 15 vagas destinadas a alunos do projeto Vira Vida, idealizado pelo SESI, Serviço Social da Indústria. Minha atividade no BRB vai ser como atendente, né? Tipo, vou mexer com o computador, fazer planilhas, escanear documento, atender telefone, ficar mais na área do auxiliar mesmo. O período de capacitação foi fundamental para a inclusão e resgate da condição em que viviam. Hoje se sentem preparados para a primeira experiência de trabalho.
Quando eu cheguei aqui, eu vi um mundo diferente, eu consegui ver como é que é o mercado de trabalho. Eu me senti acolhido, que é bem diferente das outras escolas, né, que a gente estuda. Eu vou levar a competência, a capacitação e vou levar o amor dos professores também, que aqui que mais tem é amor mesmo. Segundo a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Ana Maria Villarreal, o acordo de cooperação técnica é primordial para a profissionalização dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Os demais 35 aprendizes contratados pelo Banco de Brasília fazem parte desse programa de capacitação do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. A qualificação e a profissionalização, eles constituem um eixo estratégico na ressocialização. Os meninos já saem com uma formação, com uma experiência, com a carteira registrada, com a primeira experiência de trabalho, com uma formação profissional. Eles aprendem um ofício. Os contratos terão prazo de 2 anos e as contratações vão ser efetivadas até o próximo dia 1º de março. Para os jovens e adolescentes, a capacitação e o primeiro emprego têm importantes significados. Mudança, transformação. Hoje, a nossa resposta desses meninos é uma sociedade que ganha. É o empresário que ganha ao contratar. Não era ninguém. Eu vou lutar para ser alguém e um dia eu vou chegar lá. Nós te apoiamos! Por meio de nota, o BRB disse que foram realizadas ações internas para evitar a prática de assédio moral. Com relação ao compromisso de contratação de jovens aprendizes, a instituição disse que, enquanto banco público, prima por fazer a reinserção dos jovens à sociedade. E até outubro ocorre em Brasília o projeto Igualando Oportunidades, Trabalho e Cidadania, onde jovens negros vão receber qualificação profissional. O projeto é resultado da parceria entre o MPT no Distrito Federal e a Organização Internacional do Trabalho. São oferecidos cursos de capacitação profissional para jovens universitários negros do Distrito Federal. As aulas são gratuitas. Recursos do pagamento de multa de ação civil pública, movida pelo MPT, foram destinados ao projeto. A coordenadora explica que a iniciativa nasceu da identificação das barreiras enfrentadas por esses jovens ao tentar entrar no mercado de trabalho. Nós fizemos um pacto para a inclusão racial no mercado de trabalho do Distrito Federal e uma das coisas que nós notamos é que existe um gap, às vezes de conhecimento e às vezes até atitudinal, da população negra. Então, quando eles ingressam no mercado de trabalho, às vezes tem algum déficit de algumas habilidades, algumas competências, seja por conta do ensino formal, seja às vezes até por conta da própria vida. A primeira palestra do evento de lançamento foi oferecida pela consultora Patrícia Santos. Ela é conhecida no mercado por atuar na área de recursos humanos com foco na diversidade étnico-racial. A principal barreira é a questão da idade, tanto que a gente tem leis, de aprendiz no mercado de trabalho para fazer com que os jovens tenham a primeira oportunidade de trabalho. Então, a primeira barreira é a idade, depois a qualificação, a gente precisa para crescer e continuar fazer uma faculdade, pós, e a terceira é o inglês. Ter conhecimento no idioma inglês é uma grande barreira e isso impede com que eles tenham muitas oportunidades, principalmente nas multinacionais, porque são as empresas que mais contratam no nosso país. São potenciais trabalhadores ou que estão em busca de trabalho. Então, ele tem uma duração um pouco maior porque ele não pretende só passar conhecimentos para esses jovens, mas também entender um pouco do contexto de vida dessas pessoas, das dificuldades e de como se pode fazer um plano de trabalho conjunto para que essas dificuldades sejam minimizadas cada vez mais. O vice-procurador-geral do MPT, Luiz Eduardo Bojar, participou da mesa de abertura do evento e destacou a necessidade de reparação social. É realmente resgatar uma dívida social que esse país tem. Nós temos uma história de discriminação, uma história de exclusão, onde o Estado brasileiro sempre foi omisso. Então, estamos dando um resgate a uma dívida social secular dentro do nosso país. O curso é gratuito e acontece uma vez por mês até outubro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 61
3553-9482. E logo depois do intervalo, procuradores do MPT asseguram prorrogação de concurso de companhia energética que não reavisou nomeações previstas em edital. Aprovados em concurso da Companhia Energética de Brasília, a SEB, ganharam uma nova esperança. É que após a ação do Ministério Público do Trabalho, foi prorrogado o prazo de validade de um concurso realizado em 2012. Marcos Santos coleciona publicações e documentos judiciais desde a realização do concurso público da SEB em 2012. Ele foi aprovado para o cargo de eletricista. Para o cargo de eletricista, só teve apenas 94 nomeações via edital. O restante foi apenas via judicial. Tá? A gente conseguiu comprovar através de documentos que a SEB vem terceirizando a sua atividade fim, no qual ela assinou um TAC, um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho, no qual ela previa encerrar o prazo com as empresas terceirizadas. Ela vem descumprindo. O Ministério Público do Trabalho atuou para garantir os direitos dos candidatos aprovados que foram omitidos da nomeação ao emprego público nos quadros da SEB. O órgão questionou contratações terceirizadas que acabaram atrasando a contratação de selecionados em concurso. A procuradora do MPT, Carolina Mercante, explica que a Constituição Federal assegura a nomeação de aprovados em concurso. Para o MPT, não é possível a terceirização de cargos inerentes à administração pública em razão do artigo 37, inciso 2º da Constituição, que diz que todo o pessoal de administração pública direta e indireta será contratado por concurso público. O Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública para que a SEB, a empresa de fornecimento de energia do Distrito Federal, nomeie os aprovados no último concurso público para o cargo de eletricista, entre outros cargos, que atualmente estão sendo substituídos por trabalhadores terceirizados. Com as medidas tomadas pelo Ministério Público do Trabalho, permanece a suspensão do prazo de validade do certame, que venceria em novembro do ano passado. Essa decisão agora de suspender o prazo de validade do concurso veio favorecer alguns candidatos, né? Agora, recente, tivemos 4 nomeações graças à suspensão do prazo de validade do concurso. Os candidatos aprovados para o concurso público de eletricista da Companhia Energética de Brasília têm direito à nomeação em quantidade equivalente ao número de trabalhadores que hoje a SEB está terceirizando. Em nota, a SEB disse que está cumprindo a decisão e acrescentou que já foram convocados todos os candidatos necessários para a composição de seu quadro. A escravidão ainda faz parte da vida de milhares de brasileiros, mais de 130 anos depois da entrada em vigor da lei que aboliu a prática. Se não quisesse trabalhar, ficava de castigo, ficava sem comer, apanhava. A gente trabalhava, tinha que dar 25% de dízimo. Essas declarações são de mãe e filha que durante 5 anos foram vítimas de trabalho escravo em uma comunidade religiosa na zona rural de Corumbá, em Goiás. O grupo religioso também foi denunciado em 2014 pelo MPT em Mato Grosso por manter nas ruas crianças e adolescentes trabalhando por até 14 horas seguidas, vendendo produtos religiosos. Em janeiro, foi localizada uma jovem na mesma situação, no Gama, Distrito Federal. Eles me tiraram da escola e colocou para trabalhar lá dentro, vendendo coisas na rua. E eu era de menor, vendia molador, vendia pão, revistinha, um monte de coisas. No ano passado, foram encontrados em condições análogas a escravos 523 trabalhadores em áreas urbanas e 1.200 no meio rural.
O total de flagrantes chegou a 1.723, enquanto em 2017 foram 645 registros. Em 2018, o MPT recebeu 1.251 denúncias, ajuizou 101 ações civis públicas e celebrou 259 termos de ajuste de conduta relacionados a trabalho escravo. O governo federal extinguiu no começo do ano o Ministério do Trabalho. Parte das atribuições da pasta agora integram o Ministério da Economia, como é o caso da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Historicamente, também vem se verificando que o setor de agropecuária é o que mais registra trabalhadores em condições análogas de escravo, por ter justamente um isolamento geográfico, né? Este é o caso de Elias Vieira, resgatado em uma fazenda no estado de Tocantins. Tá bom, a gente era feijão, arroz, nós não bebíamos água gelada, não tinha nada lá. Era água mesmo natural, dentro do mato. A água era ruim. O acerto que ele disse que eu tinha lá era R$ 1.200 de saldo, há 4 meses. De acordo com a Secretaria de Inspeção do Trabalho, muitas vezes o trabalhador desconhece seus direitos e, dependendo da situação de vulnerabilidade, acha normal a condição de miséria que é submetido. Quando notificado, o empregador, além de multado, é obrigado a reconhecer o vínculo empregatício e arcar com todas as verbas rescisórias, que em 2018 passaram de R$ 2.700.000. Após o resgate, o trabalhador ainda recebe seguro-desemprego, no valor de um salário mínimo por 3 meses. Desde 2002, o MPT enfrenta o trabalho escravo por meio da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, a CONAET. O objetivo é desenvolver ações de forma coordenada e em rede por todo o país. O Brasil tem adotado medidas há alguns anos, desde o reconhecimento em 1995, da persistência de formas de trabalho escravo em seu território. E são medidas voltadas à punição dos empregadores que submetem trabalhadores a essas condições de trabalho. São medidas de combate. Aliado a isso, é necessário adotar medidas também de erradicação da extrema pobreza e vulnerabilidade a que são sujeitos os trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho também disponibiliza o cadastro de empregadores, que submeteram trabalhadores a condições análogas às de escravo, conhecido também como lista suja. São 204 nomes que podem ser acessados no site do órgão. O propósito é dar transparência às fiscalizações e inibir novas práticas. Lá era um inferno. Se vocês não sabem o que é o inferno, era lá. E a partir de hoje, o Trabalho Legal conta com um espaço para você perguntar o que quiser de onde estiver para o Ministério Público do Trabalho. É o quadro MPT na Rede. Nesta primeira edição, recebemos uma dúvida enviada diretamente do Rio de Janeiro, que será respondida pela procuradora do MPT, Débora Tito. O assunto é esse que a gente estava falando há pouco, trabalho escravo. Acompanhe. Meu nome é Juliana, eu moro no Rio de Janeiro e eu queria saber o que caracteriza o trabalho escravo. Está lá no artigo 149 do Código Penal. É trabalho forçado, a pessoa realmente está algemada, ou está presa, ou está em cárcere privado. Ou servidão por dívidas, a pessoa tem condições de ir e vir, não está preso, mas ela está devendo tanto que ela termina se escravizando, sendo considerado propriedade naquele determinado lugar. E condições degradantes de trabalho e jornadas exaustivas, que são as duas modalidades em que mais encontramos situações atualmente. E você também pode enviar sua dúvida. Basta gravar um vídeo com o celular assim, na horizontal, e enviar para trabalholegal.pautas@gmail.com. Na volta do intervalo, os desafios enfrentados por pessoas trans no mercado de trabalho.
Enfrentando o preconceito em ambientes corporativos, travestis e transexuais têm muita dificuldade de inserção no mercado de trabalho. E por isso, 90% dessa população sobrevive da prostituição ainda. Ainda, pois aos poucos essa realidade tem se transformado. Nicole é transgênero. Ela conta que já perdeu o emprego após ser vítima de transfobia por parte de um cliente. Depois de 2 semanas do ocorrido, eles me mandaram embora, sem algum motivo específico. E depois que eu saí da empresa, eu entrei em depressão. 90% das travestis e transexuais brasileiras se prostituem, muitas por falta de oportunidade formal no mercado de trabalho. A expectativa de vida de um transgênero no Brasil é de 35 anos. O Brasil está no topo da lista dos países que mais matam travestis, mulheres e homens transexuais. A taxa de evasão escolar desse grupo populacional é de 82%. E 61% da população LGBT esconde a sua orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, para se proteger contra a discriminação, assédio e outras formas de violência. O Ministério Público do Trabalho reforça ações de capacitação e combate ao preconceito em todo o país. A atuação estimula empresas a olharem para pessoas como Mara Alcamin, sócia de um restaurante. A gente está até contratando pessoas trans para o restaurante, a gente já abriu essa janela, a gente está fazendo inclusive entrevistas com essas pessoas. E quando eu percebi que tinha dentro do estabelecimento uma pessoa que estava passando por essa situação, a gente resolveu ajudar. Quem recebeu ajuda foi este garçom. Yuri é um homem trans que está prestes a realizar um sonho, a cirurgia de mastectomia, que consiste na retirada das mamas. O que mais me envergonha, é os seios. Eu sinto assim que eu tenho que esconder eles. Desde de criança sempre tive o sonho. Então a gente resolveu fazer uma ação, que foi o Papá Solidário, que a gente chama. Que foi uma comida que a gente fez na calçada, cada um poderia contribuir com o que quisesse. E a gente conseguiu arrecadar R$4.000, então a gente só está faltando R$2.000. E eu fiquei muito surpresa assim, com o tanto de gente que veio. Teve gente que passou só para deixar a arrecadação. Aqui eu me sinto bem acolhida assim, pelas pessoas, pelos clientes, são pessoas maravilhosas. Outro exemplo vem do site Transempregos, que registrou crescimento de 300% em empresas interessadas nos últimos 6 anos. Hoje as empresas elas têm que entender que existe essa diversidade e compreender mesmo, né? Você se pôr no lugar da outra pessoa, saber que você tem um funcionário e que você tem que ter um ambiente bom para o funcionário, independente de quem ele seja ou do gênero que ele tenha. Solenidades aqui na Procuradoria-Geral do Trabalho, em Brasília, celebraram a posse de 4 novos subprocuradores gerais do trabalho e mais 9 procuradores para o quadro de membros do MPT. Maria da Glória dos Santos, William Sebastião Bedoni, José de Lima Pereira e Cristiano Paixão são os novos subprocuradores gerais do MPT. Eles foram recebidos com entusiasmo pelos colegas que enumeram a extensão e a importância do trabalho desenvolvido nessa etapa da carreira. Nós, além de termos hoje muito mais atuação persecutória, investigativa, que é importante, judicial, temos também uma atuação de inserção social, de participação em conselhos, de participação em fóruns, auxiliando na formulação de políticas públicas, fazendo convênios internacionais. Então nós temos hoje uma atuação muito mais complexa. Eu me sinto, de certo modo, animado com a perspectiva de continuar lutando pelos princípios e normas de direito social que a nossa Constituição e os instrumentos internacionais consagram. Para os empossados, a ascensão na carreira representa uma nova etapa na luta por relações justas de trabalho. Pessoalmente, a satisfação é muito grande, mas institucionalmente falando, o interessante foi que ao longo desse 1/4 de século, 25 anos só aqui no Ministério Público do Trabalho, nós vimos e acompanhamos a evolução progressiva da carreira. Não deixa também de ser um desafio, mas nós devemos ter ousadia e coragem, senão nós não fazemos nada na vida. Tomaram posse também 9 procuradores aprovados no 20º concurso público da instituição.
Um deles foi Tatiana da Costa Figueiredo. Essa possibilidade de realmente transformar a sociedade, de contribuir com o meu trabalho em prol de outras pessoas. Algo que possa ser transformador, que possa alterar um quadro social, possa alterar uma realidade mesmo. O Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, Ronaldo Fleury, comemorou a chegada dos novos membros. Nós começamos o ano 2019, mesmo com todas as restrições orçamentárias, todas as dificuldades, com um quadro completo de procuradores. Isso é muito bom. Isso traz para a gente um novo ânimo, principalmente agora, onde o direito social é colocado em xeque. Esta edição fica por aqui. Mais informações estão disponíveis no site do MPT e em nossas redes sociais que aparecem aí na sua tela. Até o próximo mês. Tchau!